dos PSL, pessoal eleito, a grande maioria ciente, consciente, uma minoria, no meu entender, estragou o partido, né? Estragou em parte o partido, mas tudo bem, não vamos aqui criticar. Teve gente, sim, parlamentar, que veio me cobrar cargos estratégicos. Né? Se não, peraí, cara, acabei de eleger, deixa eu montar o ministério aqui. Não, eu quero esse cargo, senão vira inimigo, e virou inimigo. E os que se vingam, tipo esses dois que assinaram, gastaram tinta na caneta deles, né? Assinaram o impeachment, super impeachment. Eu estou dando risada ali desses dois otários. Super impeachment. Ó, apertei aqui. Qual é o teu nome de guerra? Olha, já tá valendo aí. Presidente? Já tá valendo aí. Presidente valendo. Fala aí, Jonathan. Começa a primeira, qual é a primeira aqui? Peraí. Pode começar a tocar. É aquela primeira, Calma. primeira lá fora. A música não era... Valendo. Pode falar? Vai. Palavras do Presidente é o título da canção, que são palavras da música, Vai. palavras deles mesmo. Olha pra letra aí, cuidado com ela, pode ser censurado aqui na hora, hein, cara. Vai lá. Pode mandar brasa? Boa noite. Quinta-feira, 1º de julho, 19 horas, Brasília. Elisângela, Pedro Guimarães. Eu tenho também aqui o presidente do Banco do Brasil, o Fausto, talvez dê tempo dele dar uma chegada aqui. Vamos falar sobre o Pronamp, o segundo tempo do Pronamp, né? Esse Pronamp agora é definitivo e tem tudo para, obviamente, além de continuar o anterior, ser mais abrangente. É um projeto que nasceu, de novo, com o senador Jorginho Melo de Santa Catarina, o qual nós agradecemos muito. Tem aqui um cantor aqui que foi pego aqui fora do cercadinho, nem sei quem esse cara é. Ele quer cantar 2 minutos. Dá uma pisada aí. Já pode cantar? Vai. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ribeirinhos não são mais esquecidos, caminhoneiros agora serão ouvidos, agricultores já podem produzir mais, graças ao nosso presidente com seus ministros que falam e faz, que promete e cumpre. A nossa bandeira jamais será vermelha. A nossa bandeira é verde, amarela, branca e azul. Tem o verde das matas, o azul dos céus, o amarelo do ouro, nosso maior tesouro, o branco de paz, de paz, de paz. Esse é o nosso presidente. Ó, o colega estava ali fora no cercadinho, né? Estava lá com a sua viola. O som é bom, convidei, entrou, vai tocar mais 2 até terminar aqui a nossa live de hoje. Mas curiosidade aqui. Eu não tenho tempo mais de ler livros, né? Acabou meu tempo. O tempo todo é papiro, é projeto de lei, etc. Mas recebi um livro aqui. Ingratidão deveria ser crime. Então, o ajudante de ordem, meu Cid, aqui, deu uma leitura aqui no livro. O livro é leve, fácil de ler. E marcou algumas passagens. Eu vou apenas falar uma. Tem a ver muito com a política. Eu estou vendo aqui o Coronel Armando, de Santa Catarina, deputado federal. O Major Vitor Hugo de Goiás, deputado federal, pelo PCL também. Mais alguém eleito aqui não, né? Vamos lá. A índole do ingrato. Existem 3 classes de ingratos. 3 classes. Os que silenciam diante do favor, que quebra o lugar dele e fica quieto, né? Os que cobram, você faz o favor, o cara te cobra ainda, e os que se vingam. Na política você encontra os 3 classes de ingratos, e às vezes na mesma pessoa, as três características. Obrigado aí. Obrigado, Gilson. Tá? Então, posso falar aqui, não vou falar nome, né? Dos PSL, pessoal eleito, a grande maioria ciente, consciente, uma minoria, no meu entender,
estragou o partido, né? Estragou em parte o partido, mas tudo bem. Não vamos aqui criticar. O partido me deu a legenda, obrigado pela legenda. Fatura hoje 8 milhões por mês de fundo partidário. Tem tempo de televisão, tão grande quanto o do PT. E vai ter, por ocasião das eleições do ano que vem, somando os dois fundos, quanto? 500 milhões. Meio bilhão de reais. 500 milhões de reais. Eu não vou usufruir nada disso na minha campanha, porque eu não estou mais lá. Mas tudo bem. Agora, o que financiam, tem bastante, fica quietinho. Tá? Ele se elege ali, usando ali a fotografia, o apoio de alguém. Os que cobram, teve gente, sim, parlamentar, que veio me cobrar cargos estratégicos. Se não, peraí, cara, acabei de eleger, deixa eu montar o ministério aqui. Não, eu quero esse cargo, senão vira inimigo. E virou inimigo. E os que se vingam, tipo esses dois que assinaram, gastaram tinta na caneta deles, né? Assinaram o impeachment, super impeachment. Eu estou dando risada ali para esses dois otários. Super impeachment. Faltou você de trazer aqui as acusações, né? Genocida, não usa máscara, coisa grave, hein? Não usa máscara. Fez motociata, a outra acusa super impeachment, hein? São pessoas realmente não tem o que fazer, né? Em vez de ajudar o Brasil, certo? Não tem o que fazer, fica inventando essas questões aí para atrapalhar a vida de quem produz. Deixo claro que a maioria do parlamento está perfeitamente sintonizada, né? Me apoio, eu os apoio também, tem um interesse duplo, né? Muitos parlamentares querem obras para suas áreas, que é muito importante. Estive em Santa Catarina agora, reunido com a bancada estadual, tem um cabra aqui, o Coronel Armando, entre outros. A questão das rodovias de Santa Catarina, o Tarcísio está fazendo milagre, dando cambalhota. Pegamos agora a decisão dura, o orçamento é apertado, tiramos de outros ministérios e vamos mandar um projeto para o Congresso para que esses recursos de outros ministérios vá para o Ministério da Infraestrutura para o Tarcísio aí investir em rodovias no Brasil. Mas tudo bem. Tem muita ingratidão também, já presenciou muita ingratidão, Pedrão? Já e resolve rápido. Chega logo, sem energia negativa. Tá certo. Dados do CAGED de hoje, né, foram 200 e poucos mil empregos. Né? 280 mil. 280 mil. Agora vamos comparar os períodos de janeiro a maio, nos últimos 6 anos, janeiro a maio. 2015 era Dilma, o janeiro a maio foi menos 243 mil. Foi 16, Dilma também, menos 448 mil, sem pandemia. Depois teve o Temer, 17 e 18, o Temer já começou positivo, 48 mil, em 17, e em 18, 381 mil. Aí chega a nós aqui. 2019, nós praticamente repetimos o período anterior do Temer, fomos para 351 mil. Depois, um período duro, né? 2020, no meu governo, menos 1 milhão e 100 mil. É um número aqui realmente insuperável, negativamente falando. Mas, não é grande parte. A totalidade foram governadores e prefeitos que fecharam todo o comércio. Inclusive, conversando com prefeitos, alguns eu perguntei, fechou por quê? Apesar do teu município não ter nenhum caso de Covid, né? Ele falou, tinha que fechar, porque senão iam dizer que eu não fiz nada, estava sendo omisso. Então fui obrigado a fechar. Então teve gente que fechou na onda. Eu não fechei um boteco de esquina sequer. Eu não destruí emprego de ninguém. Muito pelo contrário. Até vou dar deixa aqui para o Pedro da Caixa falar. Entre nós conseguimos manter muitos empregos. Né? Se calcula mais de 10 milhões de empregos num Pronamp, o Pronamp antigo, também do Jorginho Melo de Santa Catarina, que tratamos desse assunto, um socorro a pequenas micro e pequenas empresas. Mas deixar bem claro aqui, que esse número negativo de 2020, que é do meu governo, 1 milhão e 100 mil, nós terminamos o ano 2020 com mais emprego do que dezembro de 2019. Então, realmente, dado a crise que estão vivendo, foi um sucesso, apesar de muitos governadores e prefeitos fecharem tudo, inclusive, né, toque de recolher, lockdown, que não serviu para nada. Olha a Argentina, o país que mais fechou, e é o que tem um número altíssimo de mortes por 1 milhão de habitantes. Pronamp, essa é também a proposta do Jorginho Melo de Santa Catarina, o senador,
Pedro, você vai falar sobre o Pronamp, Pedro? Sim, nós, a partir de amanhã, nós teremos um volume, é o quarto Pronamp de fato, presidente. Nós tivemos 3 tranches até o final do ano passado. Essa é a quarta tranche, um novo Pronamp, num total de 25 bilhões de reais. A Caixa tem, para começar, 6,3 bilhões de reais, mas o nosso objetivo é emprestar mais 10 bi. O que é importante, presidente? Antes do seu governo, este valor ia para 2 empresas e uma não pagou. Agora são para mais de 300 mil empresas. Isso gera mais emprego pelo Brasil inteiro. O que eu queria falar? Esse 1,2 milhão que ganharam emprego nesse ano, se não houvesse cidades fechando, nós poderíamos chegar próximo de 2 milhões de empregos. Então, apesar de você ter vários fechamentos, chegamos a 1,2 milhão. Ou seja, com a ajuda do Pronamp e com a melhora, no caso do Covid, a gente deve ter um volume de empregos muito grande. Olha só o que é imprensa, né? Eu comento aqui porque para mostrar o que é a grande parte da imprensa brasileira. Veja mercado. Investidores parecem não reagir às más notícias contra o governo. Que má notícia? É fake news, é mentira o tempo todo. E o que acontece com o mercado? Não dá bola para isso. Vocês acham que o mercado vai olhar para a Veja, para o Globo, para a Folha, para o Estado de São Paulo, para se precaver de alguma coisa, para se preparar? Não, está ignorando vocês. Esse papel aqui não serve para nada. É uma vergonha. A grande imprensa brasileira, uma vergonha. Eu quero ver como é que vai ser a reação da imprensa de papel amanhã. Vê que eu não leio, né? Eu pago missões para os meus dias de ler jornal, que eu não tenho tempo de ler e também não vou perder tempo lendo porcaria. Começar mal o dia, né? Eu quero saber como vai reagir a questão da CPI de hoje, que foi bonito, hein? Hoje foi bonito quando o cabo lá se dirigiu ao senador e falou um negócio lá meio esquisito lá, tá certo? Que corrupção é essa? Não pagamos R$1 por nada. Não recebemos uma ampola. Muito pelo contrário, fizemos tudo. E deixar bem claro, naquele invoice, né, não quero entrar em detalhe, estava lá 300 mil doses. Né? Na verdade, 300 mil frascos. Cada frasco tinha 5 ml. A dose para cada vacina, meio ml. Então, cada frasco, 10. Vê 3 mil, 3 milhões. Nada de errado. E a própria empresa disse que o preço praticado no Brasil, né, que oferecido ao Brasil, é o mesmo em 13 outros países. Então vamos ver o que a imprensa vai dizer amanhã, o que está dizendo hoje aí. Deve estar se contorcendo, se mordendo, né? Se mordendo, né? Vamos lá. Presidente, só nisso, eu quero reforçar. Na Caixa Econômica Federal, quando nós entramos, tinha uma série de questões esquisitas. O balanço nem era auditado. O presidente deu liberdade total. Então eu posso falar com tranquilidade que o presidente dá total liberdade e não há nenhuma chance de ingerência política ou qualquer que seja. Totalmente liberdade de fazer a questão matemática. Imprensa, né? Curiosidade. Está aqui, ó. Decisão do Supremo. STF manda investigar organização criminosa de fake news. Foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele arquivou o processo que tinha a ver comigo. Obrigado, Alexandre, eu te devo muito. Eu não sei como te agradecer, Alexandre de Moraes. Estou comovido aqui. E abriu novos procedimentos contra 2 deputadas, é isso? 2 deputadas? Aline e Paula Belmonte. Uma covardia que estão fazendo. Alexandre de Moraes é uma covardia. Será que é um troco porque eu falei sobre voto auditável hoje de manhã? Não te citei, mas são 3 ministros do Supremo que não querem o voto auditável. Estão procurando parlamentares, lideranças, né, para que eles determinem, né, orientem os seus liderados a votar contra o voto impresso. Eu quero deixar uma coisa muito bem clara. Eu aprendi desde cedo, acho que todo mundo aqui, que a gente ouvia falar que democracia não tem preço. Já falei com a economia. Temos 2 bilhões, seria isso, acho que é um pouco menos, para comprarmos impressoras para o ano que vem. Então, 3 ministros do Supremo, já declarados, não querem o voto impresso. Diz que isso é confiável. E diz que eu não tenho provas de fraude. Vocês também não têm prova que não tem fraude. Você não tem prova que
que é confiável. No mínimo empatou. E eu estou querendo transparência. Transparência, nada mais além disso. E eu estou avisando com antecedência aos senhores 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá? Estão trabalhando contra. Vamos supor que o Congresso não aprove. Vocês descobrem uma maneira de nós fazermos a contagem aberta dos votos e apresentar na prática para o povo brasileiro que não terá fraude. Caso contrário, teremos problemas nas eleições do ano que vem. Eu entrego a faixa presidencial para qualquer um que ganhar de mim na urna de forma limpa. Na fraude, não. Então, para o Brasil agora, tiraram o Lula da cadeia. Os crimes dele são inacreditáveis. Os delatores foram mais de 3 bilhões que devolveram. A delação premiada. Então o dinheiro foi roubado. Tá? A Petrobras, pagamos hoje em dia mais de 20 bilhões por ano de roubos do passado. A Caixa Econômica era uma roubalheira só. Até aqueles 50 milhões que estavam num apartamento isolado na Bahia, pelo que isso indica, veio da Caixa Econômica Federal. Tivemos roubalheira nos Correios. Né? Compraram papéis da Venezuela. Imagine o teu fundo de pensão investir em papéis da Venezuela. Está na cara que é para roubalheira. Então tiraram o ladrão da cadeia. Tornaram o ladrão elegível. No meu entender, para ser presidente, sim, mas na fraude. Porque não vota e não ganha. Não ganha de ninguém. Então, não vou admitir um sistema fraudável de eleições. E eu não quero problemas. E nem dezenas de milhões de brasileiros que vão às urnas no ano que vem. Eu estou apresentando, via aí o Congresso Nacional, que é o nosso aliado, tá? Uma maneira de nós não termos como desconfiar do resultado final das eleições. Então, não podemos enfrentar umas eleições do ano que vem com essa urna que está aí, que não é aceita em país nenhum no mundo. Dá para entender? O japonês não aceita, o sul-coreano não. Ninguém aceita esse negócio. Querem pôr a goela abaixo para fazer voltar aquela quadrilha toda que nos comandou, né? Esteve à frente da presidência até 2016, vão ter problema. Isso não é ameaça, não, isso é constatação. O povo não vai admitir isso aí. Tudo bem. Então, como retaliação, com toda certeza, sou Alexandre de Moraes, manda investigar organização criminosa. 2 deputadas e o Flávio, meu filho senador, e o Carlos também. Primeiro, eu queria que apresentasse, Alexandre de Moraes, Vossa Excelência, apresente um post. Olha, esse aqui é dessas pessoas, né? Isso aqui é um ato antidemocrático. Tá? Isso atenta contra a democracia. Pô, quero parafrasear aqui o Silas Malafaia. Me chamam de eu, presidente da República, de, ajuda aí, misógino, racista, fascista, homofóbico, genocida. Tudo bem. Chamo o Silas Malafaia de tudo. Até mais do que eu falei aqui. Um montão de coisa. Chama os parlamentares de tudo. Eu acho aqui que o Vitor já foi xingado de alguma coisa por aí. O Armando, não sei. Já deve ter sido xingado também. Não tem problema nenhum. Quando alguém faz uma crítica ao tocante ao Supremo, cai o mundo. Cai o mundo. Pô, nós queremos democracia. Não existe até hoje, você não acha, em lugar nenhum, em 2 anos e meio de governo, nenhuma frase minha, um ato, uma ação, uma declaração, um decreto que estivesse fora das 4 linhas da Constituição. Não existe. Eu quero democracia, eu quero liberdade. E sei se esse pessoal voltar ao governo dessa forma, nunca mais deixaremos de sonhar com liberdade em nosso país. Então eu quero apenas isso. Agora, retaliar, isso me lembra os países comunistas, né? Você vai buscar o cara em casa, não tá, você leva a esposa dele embora, leva o filho. E aqui é a mesma coisa. Qual o próximo passo agora? Qual ação contra os meus filhos vão querer fazer? Vão jogar fora das 4 linhas da Constituição? É isso? É o vale tudo? Todos os poderes têm limite. Tem parlamentar aqui, sabe que tem limite. Eu tenho limite. Será que só no Supremo temos alguns que não tem limite, vale tudo? Por exemplo, eu não sei que vale é essa. O Globo, Justiça dá 48 horas para a CBF explicar por que a seleção brasileira não usa o número 24. Olha, eu não uso o número 13.
Estou aguardando uma ação da justiça. Tudo que eu posso interferir por aqui na minha casa, aqui no meu serviço, não tem número 13. Vamos investigar agora, vamos querer mover uma ação contra mim? Estou aguardando uma ação contra ele. Ministro Supremo é outro aqui, né? A CNN. Investigar organização criminosa. A imprensa já rotula de organização criminosa. Outra coisa, não queria falar, mas eu tive lá em Jucurutu, tá? O Rio Grande do Norte, uma represa que começou a ser construída em 1952. Tá? E o Rogério Marinho agora, que é do Rio Grande do Norte, por coincidência, investiu nessa empresa. Está faltando aí 5%, menos de 5%, para a obra ser concluída. E vai ser concluída no corrente ano. E daí eu tirei foto com os trabalhadores. Tá? E daí, eles fizeram aqui esse gesto aqui, ó, né? Daí o que a imprensa fez? Que eles tiraram foto comigo e fizeram o L de Lula. Depois, até parabéns pelo UOL, né? Voltou atrás. Diz que não é de Lula, é de Arminha. Mas que imprensa mesquinha é essa? Não tem notícias, não, meu Deus do céu. Tem o Pronamp aqui, que não sei se vai sair alguma coisa na imprensa amanhã. Agora, quando se fala em Pronamp, pessoal, essa é a matéria aqui da imprensa argentina. Parece que está melhor do que a nossa imprensa argentina. Mostrando aqui, desde 83, a quantidade de pessoas que tinham benefícios sociais. E agora, em 2021, tem 31 milhões de pessoas. Se eu não me engano, a Argentina tem 40 milhões de habitantes. Então, um país que tem 3/4 da sua população ganhando benefícios sociais, tem tudo para não recuperar, para quebrar de vez. Na Venezuela começou assim. Um país riquíssimo, tinha ouro e petróleo em abundância, criou-se projetos sociais bastante para ganhar a simpatia do povo. O povo gostou, até que o petróleo estava um pouco acima de $100, caiu para 30. Aí quebrou a Venezuela de vez. Já tinha lá o Chávez, né, propenso a impor uma ditadura, que digo mais, o Chávez, quando ele se elegeu em 99, muita gente elogiou o Chávez. Até eu. Ele criticava o Fidel Castro, falava bem da economia americana, mas rapidamente ele mostrou o que veio. Então a nossa Argentina querida aqui, 3/4 da população vivendo em projetos sociais. Não aguenta. A Caixa tinha uma agência, uma representação na Venezuela. Você acredita? Na Venezuela. Na verdade era... Verdade? Pra quê? Com todo respeito, pra quê? Não dá para entender. Mas não tinha na Inglaterra, não tinha em países onde você tivesse... É para mandar companheiro para lá, só pode ser isso aí. Ou para fazer alguma negociata. Afinal de contas, né, o pessoal que me critica, que eu estou concluindo obras, é verdade. A maioria das inaugurações minhas são obras sendo concluídas. Agora, o PT não deixou nenhuma obra inconclusa lá em Angola, na Venezuela, na Bolívia, em Cuba. Concluiu tudo e de primeira. Né? Estima-se que não foi tudo para lá, mas o BNDES meteram a mão em R$500 bilhão. Parte desse recurso foi para lá. Então aí o pessoal que gosta aí do cara lá, de 9 dedos, né? Olha o que ele fez em outros países, veja o que ele deixou de fazer aqui em nosso país. Toca mais uma aí, guerreiro. Bora aí, pô. Tá... Por falar em gratidão, já vou trazer aqui como gratidão, viu? Vamos lá. Receba, Senhor, minha gratidão, que vem do fundo do meu coração. Eu só quero te agradecer pela noite, pelo novo amanhecer. Eu sou grato só pelo fato de eu existir, pelos horizontes, pelos montes, pela constelação que os céus te ofereceu. Por isso eu venho te agradecer, te agradecer, te agradecer.
agradecer, Senhor, te agradecer. Vai ter a saideira ainda, hein? Vamos lá. Agora, mais uma notícia da Argentina, tá, do Clarim. Estado, vê se eu estou traduzindo certo, voltará a operar 3 concessões de trem de carga. Então a Argentina está estatizando muita coisa lá. Acabou os 30 dias que a Argentina, por decreto presidencial, né, não podia exportar carne. Bem, informações de lá. Depois de 30 dias, que o governo argentino apostava que a carne ia ficar mais barata, que estava cara, né, acabou a carne subindo de preço. Em alguns locais tendo desabastecimento. Olha a diferença, presidente. Fala aí. O que aconteceu? Você teve a precificação, ou seja, a venda de 100% dos postos de gasolina da Petrobras, chamado BR Distribuidora. Então é o oposto da Argentina. É de fato a saída na Petrobras dos postos de gasolina, 11 bilhões de reais que vão para os cofres da Petrobras e podem ajudar até na redução dos preços. E a Petrobras voltou a um valor de mercado já superior à saída do Castelo. Ou seja, é um mercado precificando uma estatal brasileira e dizendo está tudo bem. Vamos lá. Eu quero aqui dar um... Estou devendo para vocês, né? Mas não depende só de mim, depende de, no caso aqui, o parlamento. É uma emenda constitucional de 2001. Então tem 20 anos a emenda constitucional que diz que o ICMS, que é um imposto estadual, devia ser igual em todos os estados do Brasil. Né? O diesel, o álcool, a gasolina, o valor fixo. Bem, essa proposta nossa, mandamos um projeto de lei complementar, não estava prosperando. Então conversei com o Arthur Lira, ele conversou com as lideranças de vários estados, e está previsto para votação por esses dias o projeto um pouco alterado. Cada estado vai poder fixar o valor do seu ICMS. Vamos supor São Paulo e Rio. São Paulo bota aí ICMS da gasolina, R$2. Rio bota 1. Né? São Paulo bota 50 centavos no diesel. O Rio bota R$1. Pelo menos a vantagem disso, você vai chegar no posto, que nós temos um decreto, já está em vigor, vai ver o preço da refinaria, o preço do imposto federal, que é o PIS/COFINS, o valor do imposto estadual, um valor estadual, mais o frete e mais a margem de lucro do posto. Depois você vai olhar e vai falar o seguinte: olha, no meu entender está um abuso aí o ICMS aqui na Paraíba. Você vai reclamar do seu governador, pô, com os seus deputados estaduais. Né? Ou então, se está alto demais o PIS/COFINS, que é o imposto federal, aí você vai reclamar também de mim, eu vou ver o que eu posso fazer. Pô. E não vai acontecer mais, você aumenta um preço pequeno, por exemplo, 5 centavos no litro do diesel na refinaria, e aquele aumento vem em cascata. E você, às vezes, diminui o preço da refinaria em 5 centavos, ele não cai na bomba. E mais ainda, vocês vão cair para trás quando for ver a margem de lucro das distribuidoras, que é um monopólio. Aí você vai falar o seguinte: vamos lá, você é do Rio de Janeiro, eu conheço um pouco do Rio de Janeiro. Tem lá a refinaria de Caxias, até, por exemplo, um posto da Barra da Tijuca, eu vou chutar aqui 70 quilômetros. Você fala, peraí, um caminhão-tanque para levar 30 mil litros de gasolina de Caxias até o posto lá na Barra, o frete é tanto, você divide pelo número de litros, fazer cada litro transportado, o valor é esse, vocês vão cair para trás. Vão cair para trás. Fala, peraí, mas por que é tão caro? Porque tem um monopólio. E temos agora, então, como arrebentar esse monopólio. É o que nós podemos fazer. O que acontece? É a concorrência. Uma outra empresa quer transportar também, entra na concorrência. Qual o problema? Agora, vocês estão vendo, pessoal, cada vez que eu mexo num caso como esse, a quantidade de inimigos que se voltam contra mim e contra a minha família, como vocês viram no dia de hoje. Né? Organização criminosa de fake news. Você vai nas partes da esquerda, vê as barbaridades que tem lá, o pessoal chutando, jogando futebol com a minha cabeça, tá? Violência contra a minha filha de 10 anos de idade, etc. Não tem problema nenhum para o senhor Alexandre de Moraes. Zero problema, zero. Tá? Agora, por lado de cá, não se apresenta o que meus filhos, essas deputadas, fizeram,
de atentado contra a democracia. Vai plantar cebola. Atentado contra a democracia. Até que você faz quem não obedece à Constituição, não sou eu, pô. Tá? Mas tudo bem. Então a questão do preço do combustível vai chegar a bom termo. Vai ter como diminuir o preço disso aí, ponto final, pô. Concorda? Concordo totalmente. 100%. Porque já falei, a senhora ministra Rosa Weber assegura quebra de sigilo de advogado da Precisa. Advogado da Precisa. Do Adélio não se quebra. Adélio não. Que país é esse, meu Deus do céu? Que país é esse? Aqui vale a pena comentar de novo, né? As informações que eu tenho, alguém vai querer que eu prove. Então vamos lá, informes, não tenho como provar. Tá? O Lula já está formando o seu ministério. Daí você pode falar, né? O Lula está formando o ministério, é direito dele. Mas sabe como ele está formando o seu ministério? Já com os partidos. Tem um partido aí, não vou falar o nome dele, né, para evitar problemas, não vou responder processo. Para um partido foi oferecido um ministério e a Caixa Econômica Federal. Vai voltar tudo Então esse partido, o líder dele vai mandar o pessoal, olha, a contrapartida do Lula é não ter voto impresso. Podia a imprensa, né? O Fufuxo, sai da frente aí. Eu estou vendo aqui Facebook, YouTube, Instagram, na ordem de 90 mil. Pingo nos Is, 120 mil. Jovem Pan News, 35. Folha Política, 10. Aqui o total, 250 mil. Como tem outras redes que transmitem, em torno de 400 mil pessoas estão assistindo a gente aqui. A imprensa podia perguntar para os que se dizem, né, pré-candidatos para 22, o que eles acham do voto impresso. Pergunta aí pro Lula, pro Ciro, o Haddad, que é o poste, o reserva do Lula, a Marina, que vai aparecer de novo, que ela aparece de 4 em 4 anos, o ciclo dela, entre outros, o Dória de São Paulo também, entre outros. Perguntem, né? O que eles acham do voto impresso, se eles votariam contra ou não, se é necessário ou não, se a urna eletrônica que tem, se é confiável ou não. E depois, complementem. Por que o Japão não adota isso aí, então? Inglaterra, Coreia do Sul, entre outros países. Nós temos que ter uma democracia de verdade, pessoal. Não é da boca para fora, não. E deixar bem claro, se o Congresso votar e promulgar a PEC do voto impresso, nós teremos eleições auditadas ano que vem, ponto final. Se o Congresso não aprovar, por esse tipo de pressão, isso não é democracia, não. Falam muito no passado que o presidente da República comprava partidos, comprava com mensalão, comprava com ministérios. Agora, 3 ministros do Supremo, deixa bem claro aqui, a fotografia aqui, ó. Aqui é que jornal que é esse aqui? Alguém ajuda aí. Tá aqui. Presidente de vários partidos se reuniram com Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso. O assunto é debate com o ministro do STF como derrotar o voto impresso. Ou seja, o Supremo me acusou de interferir na PF. Não tem prova de nada. Zero. Agora, eles estão interferindo no parlamento. Se for no artigo 85 da Constituição que se aplica para mim, eu incorro crime de responsabilidade se eu interferir em outro poder. Então, levando a letra fia do artigo 85, ajuda aí o Vitor Hugo, que tem uma cabeça privilegiada aí, em todos os sentidos. Né? Eu respondo por crime de responsabilidade. Agora, isso daqui não é convencimento isso aqui é quase uma imposição. Parece até que esses ministros estão negociando alguma coisa com o Legislativo. Olha, a gente não quer isso aqui. Em contrapartida, né? A gente pode conversar, o que vocês não querem no Supremo também. Parece que é isso aí. Isso é horrível para a democracia. Nós não podemos aceitar isso aqui, essa interferência deslavada no Legislativo. Deslavada. Eu aceito qualquer um que se eleja o ano que vem, eu passo a faixa numa boa, mas numas eleições limpas. Esse voto eletrônico apenas, digo mais, com toda certeza, a fraude não será apenas para presidente, será para governadores, para senadores, deputados federais, estaduais. E daí, pessoal, vocês vão falar o quê?
quem está contra o voto auditário. Daí ele perdeu a eleição. Ele tem certeza que ganhou. Ele vai reclamar para quem? Para o Papa? Aparece lá, está pintando aí o distritão, é isso mesmo? Distritão. Os mais votados de cada estado. São Paulo, por exemplo, independente de partido, os 70 mais votados. Já viu a briga que vai ser, né? Cada partido vai lançar um mínimo de candidatos, para não pulverizar. Não adianta você lançar 100 candidatos em São Paulo, cada um ter 20 mil votos, 30 mil votos. É uma legenda enorme. Mas os outros partidos que não pulverizaram os seus candidatos vão ter 60, 70, 100, 200 mil votos. Esses caras aqui vão chegar. Imagine a confusão que vai ser. E outra, quanto pode custar uma vaga no partido? Pode ter certeza, vamos supor que eu esteja organizando aí o meu partido do ano que vem. No Distritão, eu vou lançar Rio de Janeiro, 10 candidatos, 15. São Paulo, 15 e 20. Tá? Estado onde tem 8 vagas. Vou lançar 2, dificilmente 3. E qual o critério para escolher o João e a Maria, não o Pedro e a Joana? O que vai pesar? Qual vai ser, né? Junto ao preço do partido. Por exemplo, eu posso pegar o Vitor Hugo, que está em Goiás, e falar, não vou botar o Vitor Hugo, não quero o Vitor Hugo. Eu sou o preço do partido, eu mando. Você vai reclamar para quem, Vitor Hugo? O Papa? Como é que vai ser essa escolha de candidatos? Qual o perfil dessas pessoas? Porque é para pulverizar votos, que vai ser na classificação em São Paulo de 1 ao 70º. Que democracia é essa? E mais ainda, né, pelo distritão, mais fácil a fraude ainda. Mais fácil a possível fraude ainda. Possível não, a fraude. Eu estou me antecipando, dá problemas. Daí vem alguns aqui engravatados falando que o voto no papel prejudica a segurança das eleições. Que segurança? Que segurança? E mente, inclusive, dizendo que a volta do voto no papel não é. Você aperta o número do seu candidato ali, aparece na tela, você concorda, aperta um botão, ele imprime, tu viu, a impressão está correta, aperta outro botão, o papel cai na urna, ninguém bota a mão no papel. E anuncia o resultado eletronicamente na mesma noite. E daí o que pode? E anuncia também, já bem claro, o TSE tem que botar também disponível para todo mundo no Brasil todas as sessões eleitorais pormenorizadas, como está naquela tripa de papel que você vê no final da votação. Então eu vou botar um pendrive, botar no meu computador, acabou a eleição. Eu vou começar a analisar aqui. Olha, lá na minha sessão eleitoral, que é na 1ª divisão de Exército, colégio lá, Francisco Palheta, acho que é esse mesmo, Rosa Alves da Fonseca. Eu quero ver a tripa lá. Está aqui na internet, a tripa está aqui. Está de acordo, mais ou menos, eu tenho a noção quantos votos eu tenho lá. Não está, eu requeiro a contagem do papel naquela sessão, com o preço do partido. Qualquer preço de partido pode requerer a contagem. E faz a contagem novamente. Quando abrir a Unipapel daquela sessão, no colégio da Rosa Alves da Fonseca que eu votei, tem que bater com aquela tripa do TSE, que está ali do lado. Isso é segurança das eleições, isso é transparência, isso é querer eleições limpas. Isso é não querer eleger um bandido para a presidência da República. É o povo ter certeza em quem ele votou, o voto vai ser contado para aquela pessoa. Pode ter certeza que as abstenções vão diminuir, o cara vai votar. Não, agora quem eu votar vai aparecer meu voto, ele vai lá votar. Isso é democracia. E não essas reuniões lamentáveis como essa daqui. Qual a prova que o TSE tem, que esse ministro Barroso tem, que a urna é confiável? Me apresente a prova que é confiável. Cobra de mim que eu tenho que apresentar a prova que não é confiável. Apresente a prova que é confiável. Tem pergunta aí, Cid? Sim, senhor. Vamos lá. Está demorando, filho. Selva. Milwaukee. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Senhor Guimarães, eu queria perguntar, hoje quero sair um pouco da CPI, de tudo isso que a gente está vendo, né? Infelizmente, desses
hoje. Uma foi sobre o superávit de mais de 10 bilhões de dólares da balança comercial em junho, que foi um recorde histórico, e a notícia da confiança dos empresários aí, que atingiu o maior nível desde dezembro de 2013, segundo a Federação Getúlio Vargas. São notícias que o brasileiro nós precisamos comemorar. Boa noite, obrigada. Ana Paula, obrigado. Primeiro, parabéns por todo o seu sucesso como atleta olímpica. Meu pai, acho que você é mais nova, mas foi em muitas Olimpíadas. Mas o que acontece? Como nós já tínhamos falado, o dólar já voltou abaixo dos R$5 e pode se equilibrar aí, se estabilizar em 4,50 facilmente. Há toda essa confiança. Uma outra questão é o próprio mercado de capitais. A gente abriu o capital da Caixa Seguridade, subiu 35% e 150 mil pessoas compraram as ações. O que eu estou querendo dizer com isso? Como o ministro Paulo Guedes falou, a economia brasileira voltou em V, como nenhum outro país do mundo. Nós já estamos melhores do que ano passado e a Caixa Econômica Federal empresta como nunca emprestou na vida. Nós temos mais de 1,5 milhão de empregos ligados à parte imobiliária. Então, o que você falou é exatamente o que está acontecendo na economia, uma economia pujante, forte, e que agora, com o Pronamp, eu quero reforçar, mais de 500 mil empresas terão mais capital de giro, poderão empregar mais e a gente vai ter mais crescimento econômico. Na próxima sexta-feira, eu estarei em Bento Gonçalves e também em Caxias. E no dia seguinte, sábado, a convite aí do Luiz Carlos Reis, do Bibo, não sei se o Onix não está coordenando nada aí, mas deve estar lá também. Eu já quero agradecer o convite de grupos de motociclistas, né? Para esse passeio ali em Porto Alegre no dia 10 de junho, por coincidência o dia da nossa artilharia, né, Cid? 10 de junho. E teve Xanxerê, né, presidente? Tivemos em Xanxerê, tivemos em Chapecó, a cidade do tratamento imediato. Não pode falar aquele outra palavra aqui não, que cai a live, né? Não pode. É democracia. E também passamos em Xanxerê, onde já tinha uma agência da Caixa, ela foi ampliada. Para quê? Inaugurada, mais crédito agrícola. E aí, vamos ver se a gente vai inaugurar também uma lá, presidente. Lá onde? Lá em Porto Alegre. Porto Alegre, mais uma? Tem, e depois em Manaus, que vai ser depois. Manaus vai ser, eu estarei de 16 e 17 em Manaus. 17 é sábado, né? Eu vou na missão lá de sexta-feira. É bastante longa também. Depois um passeio de moto. Exemplo de Porto Alegre, que vai ser dia 10 de junho. E neste sábado nós estamos inaugurando a primeira agência agro da Caixa, em Dourados, primeira nova agência. Serão 80 novas agências só no agronegócio. A notícia aqui é do cara da OMS, que não é médico, ele não é médico, tá? Mas tá lá, tá na OMS. Variante Delta da Covid se espalha também em populações vacinadas. Abre logo o jogo, que tem uma vacina aí que, infelizmente, não deu certo. Abre logo o jogo. Eu estou aguardando aquele cara de São Paulo, né? Falava todo dia. Não deu certo essa vacina dele lá, infelizmente, no Chile. Aqui no Brasil também parece que está complicada. Torcemos para que essas notícias não estejam certas, mas parece que, infelizmente, não deu muito certo. Tá certo? Vamos lá? Não, pera. Rapidinho, vamos lá. Música aqui, rapidinho. Pode dar uma pinceladinha de agradecimento Como é bem que é? rápido. Pincelada de agradecimento? Olha, que negócio de pincelada isso aí, rapaz. Quero agradecer o nosso presidente aqui por essa estadia minha aqui. Isso Pô, você vai embora daqui a pouco, você vai dormir aqui não, pô. É um presente de Deus isso aqui. E a música que eu quero cantar... Acho que eu vou botar esse cara pra dormir aqui. Qual é, rapaz? Minha mulher vai embora, pô. A música que eu vou cantar fala de valorizar e avisar o Brasil. Valoriza o presidente que nós temos, porque os outros que tiveram não tinha como valorizar. Não fala em eleições 22, não pode falar isso aqui não, tá? Não vou falar, nem não. critica ninguém. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, mete seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho
gemidos, inexprimível, inexprimível. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e abraça o presidente. Falou Ihu, vai. Ihu! Tá fraco, tá fraco. Vale quanto o show dele, entendeu? Pô, vale bastante dinheiro. O que é bastante? Peraí, o que é bastante? Deve Não, reais? não. 20 reais? 20? Fácil. Tenente Daniel, da PM, amigo meu, é fã do senhor, pediu, pelo amor de Deus, manda um abraço lá pra gente lá, eu vou fazer a casa dele. Daniel, Peraí, Daniel, um abraço de longe aqui, hétero. Valeu, Daniel. Pessoal, obrigado aí. Pedro, não é, Pedro? Não. Eu tô aqui te apresentar, Pedro, depois um pouquinho só. Tem mais pergunta, dá pergunta pro Pedro aqui, vai lá. Eu vou apresentar o presidente do Banco do Brasil aqui. Presidente Bolsonaro, boa noite, presidente da Caixa Econômica Federal. Cara do plano Safra. Eu queria perguntar ao presidente da Caixa se ele acha que são só 7 os integrantes da CPI que não merecem confiança nenhuma. Ô, Augusto, quer complicar o Pedrão aqui, amigo? Agora parece que um saiu da comissão, só tem meia dúzia agora lá, né? Agora é lamentável, porque olha só, a CPI está 2 anos funcionando, 2 meses, tá? Continua morrendo gente, infelizmente. O que a CPI contribuiu para evitar ou diminuir o número de mortes? O que eles fizeram? Nada. É só um inferno o tempo todo, tentando de toda maneira atingir o governo. Comprou vacina superfaturada 1000%. Mentira! Não gastamos um centavo com vacina. O que eles falam, serve para a mídia replicar, né? Grande mídia, né? Com as honrosas exceções. Só fofoca, intriga o tempo todo. Levaram um contravapor hoje. Eu gostei, para não conhecer o nome dele, o advogado lá do... Não, lá do cara que veio de fora dos Estados Unidos para cá. Wiesel. Parabéns. Lá aquele da Bahia, o senhor da Bahia, Otto Alencar, falando, o senhor está vermelho, queimado para o advogado é de senhor de idade, né? Está trabalhando ali, vermelho, parece que pegou uma praia. Já o seu cliente amarelou, levou um contravapor do advogado, levou um catrapo do advogado. E daí quis, polícia legislativa, tira o advogado daqui. Que pipoca é essa, pô? Eu fiz brincadeira, não é lugar de brincadeira, rapaz. Não é lugar de... CPI, Otto Alencar, CPI não é lugar de palhaçada, não. É coisa séria. Vocês podiam estar fazendo igual o Senado americano, onde está batendo duro na possível origem do vírus, de laboratório, segundo eles lá, e também falando em tratamento, não posso falar o nome aqui, em tratamento imediato. Lá, vários senadores já falam que o tratamento imediato, aquele remédio para matar piolho, tá? Começa com I, termina com A, poderia ter evitado 60% das mortes. Isso é coisa séria. Fazer brincadeira na CPI, parabéns, advogado. Não conheço um cabo da PM de Minas Gerais. Não conheço, não entro no mérito. Tá? Mas essa CPI serve para quê? Podia estar discutindo coisa importante ali, ajudando o governo, ajudando a saúde, ajudando a diminuir o número de mortes no Brasil, e fica de palhaçada na CPI, gastando dinheiro público, fazendo brincadeira, ainda fala, fiz uma brincadeira contigo. Tu acha que o advogado foi para brincar contigo, pô? Cara de pau! É coisa séria a CPI. Saudade do meu tempo, lá de trás, deputado federal, quando a CPI funcionava para valer, vai fazer palhaçada aí. Uma idiotice essa CPI, não serve para nada. Só fofoca. Tentando desgastar o governo a todo momento. O que vocês ganham com isso? Espera 22, pô. Lança aí quem você quer para lançar e vão pro voto auditável. Esse voto mandrake aí, pipipipipi, não vai dar certo. Vamos ter convulsão no Brasil. Nós vamos ter problemas seríssimos no Brasil. Eu estou fazendo tudo avisando com antecedência até para evitar isso aí. Qual o problema do voto auditável? É muito caro? Está dado o dinheiro, já acertei com a economia, dinheiro está lá. E o povo não reclama desse dinheiro porque quer, realmente, que melhore o quadro político do Brasil, até para presidente. Tem muita gente melhor do que eu por aí, pode ficar lá de mim sem problema nenhum. Agora, ele não é lugar de brincadeira, o Otto Alencar.
Não é só para você não, também é para o Renan Calheiros. 17 inquéritos no Supremo, investigando aí o quê? Onde ele mesmo disse, o Otto Alencar, que não está aí para desviar, desvio de recursos. Cadê a emenda aí do Omar Aziz? Pessoal, olha só, para encerrar aqui, chave de ouro. Emenda... É aqui, pô. Tá a emenda aqui. A emenda aqui do Omar Aziz. A uma medida provisória nossa. O que o Omar Aziz queria? Primeiro, deixa bem claro, o Omar Aziz é aquele que o mês passado apresentou um projeto de lei para meter por 3 anos na cadeia o médico que receitasse algo fora da bula. É o tal do off-label, que é um direito do médico. É o que o Conselho Federal da Medicina defende. O CFM não diz que é contra ou a favor do tratamento inicial, não diz isso. Ele diz que o médico tem que ter a liberdade para tratar seu paciente, no caso com uma Covid, né, da forma que ele achar melhor. É costume falar aqui na linguagem médica, off-label, fora da bula. O Omar Aziz queria meter na cadeia por 3 anos o médico que receitasse algo fora da bula para qualquer paciente. Mais ainda, não é só o médico não. A sua avó, você que está assistindo, tem vó? Já tomou o chazinho da vovó? 3 anos de cadeia para a tua avó. Você que é adepto às garrafadas. É muito comum, né? Garrafada. Cara, já vi nego tomando aí pinga curtida na cobra coral. E diz que cura tudo. Problema dele, pô. 3 anos de cadeia para você também. 3 anos de cadeia. Omar Aziz retirou o projeto depois que eu divulguei. Ainda me criticou. Eu divulguei teu projeto, Omar Aziz, para que o povo te aplaudisse. Para que 500 mil médicos do Brasil te aplaudisse. Olha que maravilha, como o Omar Aziz é bacana. Ó. Mas está cuidando da medicina do Brasil. E o Omar Aziz, tu levou um catrapo, um contra-vapor do deputado estadual do Amazonas. Quando falou em indiciamento, e falou, inclusive, que tu tinha que ser indiciado na CPI dele, no estado do Amazonas, porque tu desviou 260 milhões da saúde de Manaus, do Amazonas. Ele que falou isso aí. Ele que falou isso aí. E tu ficou irritado. Então, repetindo aqui, a emenda do Omar Aziz, para não ter dúvida, visava estender para estados, Distrito Federal e municípios a compra de vacinas sem licitação e sem registro na Anvisa. Qualquer prefeito, qualquer governador, em especial esses que o Supremo falou que não precisava depor, o Supremo manda abrir a CPI. O Barroso. Daí, você com outro ministro, deu direito a governadores não ir para a CPI, ou se quiser ir, ficar calado. Lógico que ninguém foi para lá. Já imaginou? Prefeito, consórcio do Nordeste, Omar Aziz, o seu G7, votou contra a convocação do Carlos Gabas, que era o secretário do consórcio do Nordeste. Só para falar uma coisinha dele. Ele gastou 49 milhões comprando respiradores que não apareceram até hoje. 49 milhões do Carlos Gabas para comprar respirador e não chegou nenhum respirador e vocês votaram contra a convocação dele. Isso é CPI? Isso é uma vergonha. Poucos órgãos de imprensa falam isso. A maioria se cala. Como a maioria, com toda certeza, não vai falar a verdade que aconteceu na CPI de hoje, com o depoimento aí do cabo da PM de Minas Gerais. Que falou que, ele que falou, que foi procurar para uma propina, pouca coisa. 400 milhões de doses, $1 por dose, uma propininha de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. Então não aceitou. E depois citou o nome do deputado, vocês acham qual deputado é esse, né? Então, vamos ver a imprensa de amanhã. Agora a gente vai fazer os videozinhos aqui da CPI, né? Não é eu falando nada, a gente distribuir nas mídias sociais. Muita gente já sabe disso, eu acho que já circulou bastante esse vídeo, não? Da CPI, né? E o que está acontecendo lá, meu Deus do céu? Bem, alguma coisa mais, filho? Mais duas perguntas. Vai rapidinho aqui.
Tem que encerrar aqui. Eu que estou com pressa hoje. Augusto Nunes, obrigado aí pelo espaço aí. Fofuxo e Vuduzinho, sai da frente aí. Vamos lá. 82 nos nossos mídias sociais, 122 do Pingo dos Is, Jovem Pan News 34 mil, tá? 250 mil, tá? Vocês não corrigiram ou continua o mesmo número aí? Vocês estão com preguiça, não é? Não, continua porque entra no patamar. Tá, vamos lá. Vai lá, Pedrão. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Presidente Pedro Guimarães, sobre o lockdown e sobre as medidas restritivas que são remanescentes, tomadas por governadores de estado e prefeitos. Não é da sua alçada, não é exatamente da sua competência legislativa, mas gostaria da sua opinião. Os agentes econômicos estão bastante confusos, né, diante dos critérios variáveis para restrições, para horários, para aberturas e fechamentos. Talvez nós estejamos prestes a ver uma enxurrada de ações judiciais contra os mandatários locais. Como o senhor está vendo essa crise? Obrigado. Ô, Fiuza, deixa eu falar aqui, que é por praxe não responder, mas eu acho que não é da alçada dele. Né? Eu costumo falar que não é da ossada dele. E tinha um tempo atrás, um cara atendeu o telefone no meu gabinete, ele respondeu, isso não é da minha ossada. Então esse cara ganhou um apelido de ossada, né? Então não é da alçada dele, realmente. Eu me fugiu o nome dele aqui, Samud, se não me engano, é o presidente da Associação de Bares e Restaurantes do Brasil. Está entrando com ações contra governadores, porque lockdown não tem comprovação científica. Somusse. Não tem comprovação científica. Parabéns, Somusse. Então quem fechou, você não pode, como chefe de executivo, olha, está fechado para o seu bem. Quem faz isso, já sabe quem é que faz isso. São os ditadores de plantão, né? Tudo bem. Eu não sou funcionário público, não tenho salário, vou viver como? Como é que fica meu churrasquinho de gato que eu faturava aí R$50 por dia para levar para sustentar 3 filhos em casa? Ou o biscoito que eu vendia na praia, a água no sinal, né? A manicure, o cabeleireiro, o barbeiro, uma série de profissões aí, onde a pessoa trabalha como autônoma, né? São chamados também de informais. Como é que fica? Muitos foram à miséria. Muita gente entrou em depressão, praticou suicídio. Essas mortes virão. Vocês vão ver um número que está para... Eu não vou falar agora, que eu tive hoje com a CGU, o ministro Wagner Rosário, falando sobre a questão de óbitos aqui no Brasil. Então os óbitos são consolidados 3, 4 meses depois que ele ocorreu. No momento, chega lá, é diária, né? Nós tentamos ver isso aí. Fomos massacrados no passado. Chega lá, o cara tem um montão de problema. O cara é idoso, eu já tenho problema, estou com 66. O Augusto Nunes deve ter 3 vezes problema mais do que eu. Tá? Menos aquele I, que nós não somos. Tá? Então o cara chega lá com várias comorbidades, não sei o que, suspeita de Covid. O que entra aqui? Covid. Então isso está sendo feito um trabalho pela CGU para consolidar esses números. Tá? Agora, independente da pandemia, isso é feito naturalmente. Você sabe as causas mortes realmente das pessoas, real, 3, 4 meses depois. Porque se ele bota suspeita de Covid, se ele começasse com suspeita de Covid, mais cardiopatia, não sei o que lá, você ia considerar o quê? Qual você ia considerar? Todo mundo está botando Covid. E detalhe, fato real, números aproximados. Lembra aí, Cid? O preço de uma UTI de Covid, 2 mil mais ou menos. Ajuda aí, você mandou para mim cruzar. Aproximadamente 2 mil. Hã? Uma normal 900 e aproximadamente Tá, 2 mil. vamos arredondar os números aqui. UTI Covid, R$2.000. UTI normal, 1.000. O que vocês ouviram falar muito pelo Brasil? Chegou meu pai, meu avô, chegou lá, não estava com Covid e botaram na sala do pessoal de Covid. Aquele cara, essa pessoa na UTI de Covid, o Estado, né, recebia, ou o município, 2 mil por dia. Que se está no UTI normal, era 1.000 por dia. Isso é uma realidade, esses números vão aparecer. Apanhei muito, né? Errei quando falei no TCU, a tabela não era o TCU, a tabela foi feita por mim. Me desculpa, eu TCU, errei. A tabela foi feita por mim, agora não vai ser feita mais por mim. E para mim não tem, quando eu faço não tem valor. Tá? Vai ser feita agora, essa análise agora vem pela CGU,
que está investigando, está comparando, está espancando os números, assim que chama, espancando os números, tá? Para chegar a um número real. Cid, mostra, para encerrar. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, presidente Pedro Guimarães, da Caixa. Gostaria de saber se existe alguma possibilidade de nova prorrogação do auxílio emergencial. Boa noite. Pode falar, Pedro. O auxílio, aí de novo, com a economia e com o presidente, tem essa discussão. A gente, na verdade, já fez, hoje inclusive, a gente começou uma parcela nova de julho e existe a discussão de mais alguns meses. Mais 2, 3 meses. Exatamente. Deixa eu só apresentar aqui rapidinho aqui Falta. apertar aqui o presidente do Banco do Brasil, Fausto. Eu queria que ele falasse rapidamente, Fausto, se dá em 2 minutos, com uma palavra para o povo entender, Fausto, tá? Sobre o Plano Safra. Obrigado, presidente, pelo convite. É a minha primeira live contigo, e a primeira a gente nunca esquece, né? Enfim, Teremos mais. Teremos mais, né? Enfim, essa semana o senhor esteve lá com a gente, tivemos lá no Banco do Brasil o lançamento do maior plano safra da nossa história. A ideia, gente, é levar 135 bilhões de reais para o homem do campo. Nós estamos falando aqui em um incremento em relação ao ano anterior de em torno de 17% a 20%. Presidente, o nosso banco tem a vocação clara para o agronegócio. Então, o senhor pode ter certeza que nós vamos estar em todas as nossas agências aptas para fazer os negócios e apoiar o homem do campo. A ideia é exatamente essa, buscar recursos baratos e levar isso para o homem do campo para que a gente possa ajudar o Brasil a crescer o volume de grãos produzidos, né? A ministra Tereza Cristina nos lançou aquele desafio, né, de uma produção em torno de 300 milhões de grãos, e eu tenho certeza que o Brasil vai cumprir, vai conseguir inclusive superar. E aí nós estamos falando de mais exportação, mais reservas para o nosso país. Então, por exemplo, pode contar com o Banco do Brasil que nós estamos juntos nessa campanha vitoriosa aí de fazer o maior plano safra da nossa história. Não é, o agro não parou, o agro não para. Muito obrigado ao homem do campo. E mulheres também. Já tivemos muitas mulheres à frente gerenciando o negócio do campo. Obrigado aos caminhoneiros, ao pessoal de saúde, pessoal da segurança, tá, que não pararam. Olha, pessoal, as academias militares, Agulhas Negras, que eu cursei, Academia da Força Aérea, Escola Naval, não pararam. O Brasil não pode parar. Não tem motivo para continuar com as escolas fechadas no Brasil. Quem que não quer que elas voltem à normalidade? É quem tem um salário fixo. Que os professores particulares perderam muito com isso. Os motoristas de viatura de transporte, né, van, por exemplo, van escolar, perderam tudo. Perderam muito. E deixa bem claro, não foi eu que fechei. Eu não teria fechado escola nenhuma, isso eu falei lá atrás. Quando o Supremo deu amplos poderes para governadores e prefeitos tomar medidas restritivas que bem entendessem, inclusive ignorando todos os incisos do artigo 5º da Constituição. Tiraram o direito de gente trabalhar, proibiram de trabalhar, tiraram o direito de ir e vir, o direito à liberdade religiosa, não podia mais a igreja. Mas tudo bem, o agro não para, tem o grande apoio do Banco do Brasil, também tem o reforço da Caixa Econômica também, que começa a abrir mais, né, essas opções. Muita coisa para a agricultura familiar também. Sim, muita coisa. Acho que 20%, se não me engano. Nós levamos na safra passada 34 bilhões e a ideia é incrementar esse volume também em 20%. Isso é muito bem-vindo. O Brasil tem a sua segurança alimentar. Deixo claro, nos anos 70, o Brasil importava 1/3 do que consumia, no tocante ao produto do campo. De lá para cá, começou com Alisson Pauliné, no governo Geisel, deixa bem claro, governo general Geisel. Você não acha nada do Brasil que está dando certo, não tem ligação com o governo militar lá atrás. Tá? O agro explodiu. Mandaram jovens para a Europa, para o Japão, ver como é que era a agricultura lá dentro. Vieram para cá e passaram a desbravar o Goiás aí, né? O centro-oeste do Major Vitor Hugo, nosso deputado federal. Então, Alisson Paulinelli, tive o prazer de estar ao teu lado semana passada, um brilhante trabalho teu com um ministro excepcional,
do governo Geisel, como é a Tereza Cristina no governo Jair Bolsonaro. Obrigado, Tereza Cristina, você realmente é uma pequena, grande mulher. Você fez e faz a diferença no momento. Cada vez mais o agro é mais pujante, né? Nós conseguimos mais divisas, produzimos mais para todos nós no Brasil e para o mundo. Obrigado a todos. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Valeu, pessoal.